Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Introdução da lição. Jó sofria de dores devido à sua saúde debilitada e agora passa a sofrer acusações de seu amigo Elifaz. Nesta lição, descobriremos a origem de Elifaz. Compreenderemos as características da teologia de Elifaz. Finalizaremos o nosso estudo conhecendo os 3 discursos de Elifaz para Jó e as respectivas respostas do patriarca. Item 1 da lição: a origem de Elifaz. Elifaz significa meu Deus é forte. Natural da cidade de Temã, que distava da cidade de Jerusalém aproximadamente 180 quilômetros, esta cidade era localizada no território de Edom, na atual Arábia Saudita. Elifaz era descendente de Esaú. Elifaz nunca teve uma experiência pessoal prática com Deus, mas tinha um conhecimento teórico sobre Deus a partir de sua origem edomita. Em número 2 da lição, a teologia de Elifaz. A teologia de Elifaz assume uma característica sofismática, no sentido de que uma pessoa pode ser induzida ao erro por entender que o sofrimento só existe em seu ser porque esta pessoa está em pecado. Portanto, na visão da teologia de Elifaz, se você está doente, sofre problemas familiares ou conjugais, tem uma vida em miséria, dentre outros, é porque você está em pecado. Sofisma, nesse sentido, significa dizer que algo que é falso aparentemente é verdadeiro. Ou seja, eu digo algo que parece ser uma verdade, mas na realidade é uma mentira, é uma falsidade. A teologia de Elifaz, ela é também mercantilista, perversa e perigosa, pois ela centra a culpa do sofrimento experienciado integralmente na pessoa. E esta não é abençoada porque os seus atos não agradam a Deus. Ele faz em síntese, diz: se eu sou inocente e honesto, eu nunca vou cair na desgraça. Eu nunca vou ser destruído. Se eu agradar a Deus, ou seja, eu nunca vou sofrer, porque não é uma verdade absoluta. A teologia de Elifaz também foi formatada numa experiência pessoal própria dele. Ao ouvir uma mensagem de mansinho, teve um pesadelo, viveu um terror, tremeu o corpo todo, pois a mensagem indagava: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Esta passagem está no livro de Jó, capítulo 4, versículo 12 a 21, que diz o seguinte: uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela, entre pensamentos e divisões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre.
sem quem disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Portanto, aí está a experiência pessoal de Elifaz, retratada nesta passagem bíblica, em que ele coloca essa experiência como parte da sua teologia de que só quem sofre é quem está em pecado. Vamos para o item 3 da lição, que fala sobre os 3 discursos de Elifaz para Jó. Elifaz fez 3 discursos para Jó, tentando explicar o sofrimento do patriarca. Então vamos agora discernir, estudar cada discurso desse. E no primeiro discurso de Elifaz para Jó, Elifaz fala em 5 pontos. Primeiro ele diz: Jó, chegou a sua vez de sofrer. E isso está no capítulo 4, versículo 5, que diz o seguinte: Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Portanto, aqui, diz: Jó, agora é a sua vez de sofrer. No segundo ponto, Elifaz fala: alguém pode ser correto diante de Deus? E aqui nós acabamos de fazer essa leitura no anterior, na experiência pessoal de Elifaz, em que um espírito fala isso a ele. E a leitura feita foi do versículo 12 ao versículo 21 do capítulo 4. Ou seja, ninguém pode ser correto diante de Deus. Mas o próprio Senhor atestou que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. No terceiro ponto, Elifaz diz para Jó: Jó, somos nós mesmos que causamos o sofrimento, como se não tivesse nenhuma outra fonte de sofrimento. E, nesse sentido, ele diz então para Jó, no capítulo 5, versículos 6 ao 7. Porque a aflição não vem do pó e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para um enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Ou seja, está predestinado ao homem ele mesmo causar os seus próprios sofrimentos. E na realidade, ou seja, restringindo o sofrimento somente às causas pessoais. No caso aqui, Jó estaria em pecado. Como quarto ponto, ele diz: Deus dá esperança aos fracos. E ele vai falar isso para Jó no versículo 15 e 16 do capítulo 5, que diz: Porém, Deus salva a espada que lhe sai da boca. Salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Querendo dizer que somente Deus é que daria a esperança para que Jó saísse deste sofrimento. E por último, ele diz também, já ratificando que Deus dá esperança aos fracos, ele diz que as mãos de Deus é que curam. E isso está no versículo 17 e 18, na sequência, quando ele diz: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. E ele fere e as suas mãos curam. Bom, como parte deste discurso de Elifaz feito em 5 pontos, vem agora a resposta de Jó dividida em 2 pontos. Aliás, em 6 pontos, mas em dois destinos. No caso aí, para os amigos, diretamente, e também diretamente para Deus. Embora os amigos de Jó eles ouviram tudo que Jó falou para Deus. Para os amigos diretamente, Jó diz assim: por que viver se não há esperança?
E aí, neste sentido, ele vai, isso está registrado no capítulo 6, versículos 8 ao 9, que diz: quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Ou seja, já não restava mais nenhuma esperança a Jó. Jó também fala: meus amigos me desapontaram. E agora ele vai, ele disse isso exatamente nos versículos 14 ao 16 do capítulo 6, quando diz: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com gelo e com a neve que nela se esconde. Aqui Jó se queixa exatamente do tratamento dos amigos feito a ele, no sentido de que ele ficou desapontado com essa posição de Elifaz. E, em seguida, ele pede para que não lhe condenem. Então, no versículo 29 do capítulo 6, ele diz assim: tornai a julgar vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Ou seja, ele está dizendo que não há como lhe condenar, porque ele nenhum mal fez. Ou seja, ele não estava em pecado. Para Deus, com a audição dos amigos, Jó fala: eu só tenho tido desilusões, Senhor. E isso está escrito no capítulo de número 6, de número 7, versículo 3, quando ele diz, a partir do versículo 2 e 3, quando ele diz: como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ou seja, ele está dizendo que só teve desengano, que só teve aflições e por isso ele só tinha tido desilusões. Em seguida ele fala para Deus: deixa-me em paz. E isso está no versículo 16 do capítulo 7, quando ele diz: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Portanto, aqui ele pede para Deus deixá-lo em paz. E em seguida diz: por quê? Por que nos vigias? E aí ele vai exatamente dizer isso no versículo de número 17 a 20, quando diz: que é o homem para que tanto o estimes? E ponha neles o teu cuidado, e cada manhã o vistes, e cada momento o ponhas à prova. Até quando não apartará de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e se me busca, já não serei. Portanto, aqui, Jó coloca praticamente a responsabilidade em Deus pelo que ele estava passando. E diz: Deus, eu só tenho tido desilusões na minha vida, deixa-me em paz. Ou, por que nos vigia? Ou seja, ele estava dizendo que Deus é que era o responsável por todo o seu sofrimento. Fato que não é verdade, ou não foi verdade. Passemos agora, então, para o segundo discurso de Elifaz para Jó. E neste segundo discurso, Elifaz divide esse discurso em duas partes. Primeiro, ele diz para Jó: Jó, você só fala assim por causa do seu pecado. Ou seja, Jó está tão amargurado, desiludido,
pedindo para que deixe ele em paz e falando que para ele não tinha esperança, que os amigos lhe desapontaram, ele só falava isso por causa do pecado que Jó estava a cometer. É isso que Elifaz falou para ele. E no segundo ponto, Elifaz diz: quem é mau sofre a vida inteira. Ou seja, indica que Jó estava fazendo maldade, que Jó sofria porque falava maldade, falava e fazia maldade o tempo todo na vida dele. Bom, vamos então ver os dois textos que suportam essa fala de Elifaz. O primeiro está em Jó, capítulo de número 15, versículos 4 ao 5, que diz: tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos adultos. Vou ler novamente. Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. Isso ele estava a se referir que Jó só falava de forma amargurada por causa do seu pecado. No segundo ponto, está no versículo 20 do capítulo 15, que diz: todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. Ou seja, o mal, quem é mal, quem fala maldade, quem faz o mal, sofre a vida inteira. Jó responde novamente a este segundo discurso em 5 pontos, dividido em duas partes. Né? Esses 5 pontos divididos em 2 partes. 3 para os amigos e 2 para Deus. Para os amigos ele diz: vocês estão me dizendo um montão de palavras ocas. E isso está no capítulo 16 do livro de Jó, versículos 1 ao 4, que diz: então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Tanto aqui ele refuta, ele repele as palavras que foram lhe ditas até agora. No segundo ponto, aos amigos, ele diz: no céu tenho quem me defende. E nesse sentido está escrito no versículo 18 ao 19 do capítulo 16, que diz assim: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Diz para os amigos: olha, eu tenho um Deus que me defende no céu. Tem alguém no céu que me defende. E finaliza falando aos amigos: onde está a minha esperança? Fazendo uma indagação. Onde está a minha esperança? E isso está no capítulo 17 do livro de Jó, do versículo 12 ao 15, que diz: convertem-me a noite em dia e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Tanto aqui ele estava dizendo que, na situação em que ele estava, de dores, do estado avançado de sua doença, que esperança ele tinha, né? Então agora ele vai falar 2 palavras para Deus. Primeiro ele diz: Deus me esmagou. E aqui ele começa a colocar novamente a responsabilidade em Deus sobre o que estava acontecendo com ele. Jó 16, 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor:
Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarpilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira, me despedaçou. E tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes. E, como meu adversário, aguça os olhos. Portanto, Jó estava aqui a falar de que o responsável por todo o seu sofrimento era Deus. Inclusive aqui por ter destruído a sua família. No que Jó estava equivocado totalmente nesse sentido. No segundo ponto, ele fala para Deus: as pessoas vêm cuspir na minha cara. Jó, capítulo 17, versículos 3 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: dai-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Ou seja, ele está dizendo para Deus: olha, eu estou sendo desprezado totalmente pelos meus amigos, pela sociedade, e vem até cuspirem na minha cara. Passando isso, então, como uma desilusão, uma amargura contra Deus. No terceiro discurso de Elifaz para Jó, Elifaz faz mais pesadas acusações. E a primeira diz assim: Jó, você cometeu muitos pecados. Hoje nós vamos enumerar, vamos ler que pecados foram estes. E Jó foi acusado por Elifaz. No segundo ponto ele diz: você quer andar nos caminhos dos maus? Faz uma pergunta: você quer andar nos caminhos dos maus? Você quer andar com as pessoas que são más? E terceiro, ele dá um conselho: faça as pazes com Deus como se ele estivesse com inimizade com o Senhor. Então, vamos ver esses 3 pontos do discurso de Jó, melhor dizendo, de Elifaz, na Bíblia Sagrada. Jó, capítulo 22, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem um todo-poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termos as tuas iniquidades? Agora ele vai começar a acusar Jó. Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste as suas roupas. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor de conturba, ó trevas, em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Portanto, aqui, nesta passagem do capítulo 22, versículos 1 a 11, diz a Jó: você cometeu muitos pecados, e os pecados que você cometeu foram estes. Você ficou com as roupas dos seus patrícios em fiança de empréstimo. Ou seja, você emprestou dinheiro, mas quis, em troca, como fiança, as roupas daqueles a quem você emprestou. Você não deu água ao sedento e nem deu comida para as pessoas. Você usou da sua posição social, da sua posição política para obter terras. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Na sequência, ele faz isso. Você quer andar nos caminhos dos maus? E isso está do versículo 12 ao 15,
que diz o seguinte: porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura, e dizes que sabe Deus. Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobre, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Quer seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Ou seja, Jó, você quer andar nesse mau caminho para sempre? Já julgando Jó, dizendo que ele estava no mau caminho. E em seguida ele vai dar um conselho, achando que Jó estava com inimizade com Deus, e diz: faça as pazes com Deus. No versículo 21 ele diz: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Portanto, aqui são acusações realmente pesadas e que, na realidade, não era verdade o que estava a passar Jó, nesse sentido de que Jó é em pecado, porque Jó estava em pecado, estava sofrendo. Jó responde agora de uma forma direta aos amigos, e ele diz no primeiro ponto: eu gostaria de saber onde encontrar Deus. Já que tinha sido feita esta proposta de fazer as pazes com Deus, ele fazer as pazes com Deus, ele pergunta a Elifaz: eu gostaria de saber onde encontrar Deus. Eu quero dizer que também eu procuro Deus. Deus fará comigo o que planejou fazer. Portanto, aqui ele começa a, vamos dizer assim, refutar de que ele estava em inimizade com Deus. E ele pergunta a Elifaz: você sabe onde eu posso encontrar Deus? E isso está no capítulo de número 23, do versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Quando ele diz eu procuro Deus, está escrito no versículo 8 ao 12, quando ele está registrado assim: eis que, se me adianto, ali não está, se torno para trás, não percebo, se opera à esquerda, não vejo, esconde-se à direita e não diviso, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Depois ele fala: Deus fará comigo o que ele planejou fazer. Na sequência, no versículo 13 ao 14, ele diz assim: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Então, aqui um momento de lucidez para Jó demonstrando a Elifaz e a Bildade e a Zofar que ele procurava Deus, que ele tinha, que o que Deus planejou para a vida dele seria realizado, e que se ele soubesse onde estava Deus, que lhe dissesse. Para responder com relação aos pecados que ele tinha cometido, de não ter dado água nem comida aos famintos, de ter ficado com as roupas das pessoas a quem ele prestou dinheiro, o fato de ele ter roubado terras, não ter amparado os órfãos e as viúvas. Então ele começa a dizer, da característica de quais são esses pecados, e que ele não cometeu nenhum deles. Então ele fala: os maus roubam, e isso está escrito no capítulo 24, versículos 1 a 4 do livro de Jó,
que diz: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que conhecem não veem tais dias, aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam do órfão o jumento da viúva, toma-lhe o boi, desvia o caminho dos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Ele diz também que os pobres são explorados pelos maus. E isso está no versículo 5 e 6 do capítulo 24, que diz: como asnos monteses no deserto saem estes para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Ou seja, a exploração dos pobres pelos ricos. E depois ele fala sobre as características dos pecados dos perversos, dos assassinos, dos adúlteros e dos ladrões, e que ele não se enquadrava em nenhum tipo desses males, desses pecados que estava sendo acusado. E ele diz isso no capítulo de número 24, do 13 ao 17, quando ele fala: os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardo crepúsculos os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz, pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. E assim nós temos as respostas, né, de Jó, ou a resposta de Jó ao terceiro discurso de Elifaz, dividido em 6 pontos. Concluindo a aula de hoje, Jó foi injustamente atacado pelo seu amigo Elifaz, principalmente dizendo que sofria porque estava em pecado. Entretanto, as respostas de Jó foram contundentes, apesar do desespero e, em alguns momentos, ter tentado colocar em Deus a culpa pelo que lhe estava acontecendo. Elifaz estava errado na sua teologia mercantilista. Nem todo sofrimento é porque alguém está em pecado. Jesus não tem pecado. Jesus sofreu para salvar a humanidade. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.